Voltamos com o nosso programa Ante os Tempos Novos, falando de sonhos, que é algo que atrai muito as pessoas, porque todos querem saber, analisar sonhos, qual o significado de um sonho assim assim, e de repente existem aqueles que analisam os sonhos. Eu confesso que eu não sei muito bem interpretar os sonhos, não, porque tem sonhos que eu acho muita graça nos sonhos e outros que trazem enlevo, alguns trazem um certo medo, essas coisas assim. Mas nós podemos nos preparar fazendo uma prece, ao encaminharmos para o leito, nós fazemos uma prece, lemos uma página, ouvimos uma música. Não é bom assistir na TV esses programas assim de terror, porque isso vai fazer com que o psiquismo da criatura fique muito ativado. Portanto, é preciso coisas mais calmas. Mas existe um sonho, é muito interessante, quando a pessoa sonha com uma certa situação e, de repente, isso acontece. É chamado de sonhos premonitórios. A pessoa, no sonho, fica sabendo de alguma coisa, ela acorda e diz assim, olha, eu sonhei isso assim, assim, com tal pessoa. Será que vai acontecer? E acontece. Esse é o sonho que a pessoa tem antecipadamente daquela situação. É claro que há um limite nessa premonição, mas às vezes a pessoa sonha até com a morte de alguém. E na interpretação dos sonhos, já ouvi dizer que quando uma pessoa sonha que fulano morreu, na verdade é saúde para a pessoa. Tomara que seja, não é? Mas, então, o sonho premonitório, ele pode ser, assim, a própria pessoa sonhar com ela mesma, numa situação que, quando ela acorda, fala assim, nossa, será que isso vai acontecer? Eu tive um sonho muito curioso que eu vou contar para vocês. Quando ainda o presidente Kennedy estava vivo, estava no auge da gestão dele lá nos Estados Unidos, eu sonhei certa noite que o presidente Kennedy estava subindo os degraus de um avião todo branco, e eu estava no pátio onde esse avião estava estacionado, a aeronave, com um grupo de pessoas, todos nós estávamos de branco. E o presidente Kennedy sobe aquela escada e quando chegou lá em cima, ele virou para o povo, para a multidão e acenou, deu adeus. A porta do avião se fechou, o avião desapareceu à distância. E nós todos ficamos abanando lenços brancos, era tudo branco. A aeronave era branca, tudo branco. Quando eu acordei, eu comentei isso lá em casa, com a minha família, com meu marido, com meus filhos. Depois, ali pelas 13 horas, eu estava na casa dos meus pais e contei. Olha que sonho esquisito sonhar com o presidente Kennedy. De repente, a televisão anuncia o atentado contra ele e, de repente, eu vi que aquele sonho parecia que estava mostrando a despedida dele. Então, eu não sei como interpretar isso, mas eu achei muito interessante. Foi o único sonho premonitório que eu tive. E logo com um presidente dos Estados Unidos, pode-se dizer assim, o que eu tenho com isso, né? Por que eu sonhei assim, dessa forma? Mas são os sonhos, de certa maneira, ele era premonitório, não é? Porque nós todos ficamos dando adeus e ele foi-se naquela aeronave. Muito bem. Outras pessoas têm sonhos muito, assim, claros, não é? Do acontecimento com uma pessoa. Às vezes um desastre que pode acontecer, alguma coisa assim, né? E depois tem até medo desses sonhos. Eu conheço pessoas que têm sonhos premonitórios com frequência e não gostam de ter esses sonhos, porque isso faz com que a pessoa fique preocupada. Ela acorda e começa a pensar, será que isso vai acontecer? E como isso já foi algo que se concretizou em outros sonhos premonitórios, ela já fica com medo? Será que dessa vez também vai acontecer? Mas às vezes são coisas mais leves, não é? Não são assim, por exemplo, ameaças de morte, pessoas em acidentes, mas isso também pode ocorrer. Por quê? Porque o espírito tem uma visão dilatada, ele tem uma visão ampla e no terreno das probabilidades vem realmente a possibilidade de antever alguma coisa que, em certas circunstâncias, já está armada, digamos assim, ela já está, de uma certa forma, preparada.
Eu me lembro que quando houve o atentado às Torres Gêmeas, muitas pessoas declararam que tinham tido sonhos premonitórios e os sonhos se concretizaram. Esses sonhos de ameaças terroristas, essas coisas todas, essas pessoas tiveram esse sonho premonitório que depois aconteceu com o atentado às Torres Gêmeas. E assim pode acontecer. Isso porque o atentado às Torres Gêmeas já estava sendo preparado há muito tempo. E os terroristas já estavam, portanto, com toda aquela programação infeliz, não é, que viria a acontecer. E foi uma dor muito grande para todos nós, que até hoje nós entendemos que há uma constante preocupação, já que não sabemos se pode ocorrer alguma outra coisa. Porém, aí vem a condição da prece. É preciso orar, é preciso confiar no amparo dos benfeitores espirituais, os espíritos protetores, espíritos que protegem as criaturas, mas protegem também os países, existem espíritos que protegem as ruas, o município, protegem o Estado, protegem o país. Então, esses espíritos, eles estão ali sob a possibilidade que Deus concedeu a cada um deles de proteger. Enquanto isso, nós temos também, cada um de nós, o seu anjo guardião, o espírito protetor. Portanto, vamos confiar, vamos orar e nos preparar para ter uma noite mais calma, evitando pesadelos. Se a pessoa, como eu disse antes, se ela estiver muito ligada na TV, em filmes de terror, isso pode, ou filmes de assassinatos, de coisas bárbaras, isso enche a mente da criatura de imagens terríveis. E aí ela pode ter aqueles sonhos fisiológicos que eu mencionei, ligados às cenas que ela viu. Portanto, a prece, uma música suave, uma música suave, nos prepara para que tenhamos a harmonia mental, a harmonia vibratória, para termos bons sonhos. Aí sim, vale a pena. Nós estamos encerrando o nosso programa Ante os Tempos Novos, agradecendo a atenção de todos e vamos passar para programas adiante, cada vez mais, com a audiência de todos vocês. Muito obrigada, muita paz.